Oi todo mundo, essa é a Oficina Suna, olha só, um jeito que a gente inventou aqui de dividir um pouco da trajetória, né, de como a Rádio Suna se fez e quais ferramentas, quais programas a gente usou para conseguir botar o nosso bloco na rua. Então, se tu tá afim de saber como é que essa história aconteceu, como é que faz para fazer uma web rádio, se liga na continuidade desse vídeo aí que tem umas histórias e uns programas pra gente passear. Até já! Geral chegando junto, ouvindo a Rádio Suna. Eu sou Ivan Cruz, sou DJ, sou designer e minha experiência se deu muito com os coletivos de cultura aqui no Rio de Janeiro. E aí a Rádio Suna acaba sendo um reflexo disso, né? Ela acaba surgindo na falta de espaço que a pandemia acabou trazendo pra gente. Isso lá em 2020, em março. Essa nossa mania de querer estar junto, né? De fazer tudo em coletivo. Então eu, como cria do Teatro de Anônimo, cria do Cordão do Boitatá, a gente sempre querendo estar perto das pessoas, na rua, nos lugares. Eu sou muito festeiro, adoro comemorar meu aniversário. Não tinha como comemorar em 2020. E aí acabei pesquisando um jeito de colocar som na casa dos meus amigos, que não fosse pelo Zoom, né, para ficar todo mundo na tela, mas que todo mundo pudesse ouvir uma música na sua casa. E aí acabei descobrindo essa coisa da ferramenta de transmissão de áudio, né, uma web rádio. Com isso, fui avançando nessa história, descobrindo como gravava também essa brincadeira. E no dia seguinte, né, na semana seguinte, já volto com essa transmissão de novo, agora sem ser comemoração, só para encontrar mesmo, mas já com uma pilha de firmar uma web rádio. E aí acabou rolando uma votação, na verdade uma sugestão de nomes, Rádio Tamanco, Rádio isso, Rádio Corredor, Rádio, um monte de rádio. Mas Cristine e Ariel trouxe o nome de Rádio Suna e Karina, que é também minha prima, trouxe o nome de Papo e Pista. Juntei as duas coisas, gerou Rádio Suna, Papo e Pista, só que não estava sozinho, né? Então já com essa pilha de gravar papo, conversar com as pessoas, já foi aumentando a possibilidade de brincadeira. Não era mais só colocar música na casa dos amigos. Tenho muitos amigos que são da música e aí acabou virando um bate-papo gravado para as pessoas ouvirem a música desse artista. Acabou virando uma grande brincadeira que a gente ainda não sabia muito onde é que ia dar, mas com a chegada da Cristine Ariel, da Bea Iolá e do Fábio Freitas, a coisa foi se tornando como ela está hoje, né? Cristine acaba trazendo essa maneira dela de se colocar no mundo também, de maneira contundente, e também suas coisas técnicas, né? Cristine é da produção musical. Cristine, quem fez a vinheta da Rádio Suna, logo ela chega com uma vinheta e aí a gente fala, ué, essa coisa tá ficando séria, tem até uma vinheta. Bea chega com a sua espontaneidade, criatividade total, disposição, pilha, e com isso Lararauê, que é o quadro que ela faz, super provocativo, super muito mais popular, né, de provocações e bagunças. E o Fábio Freitas, chega com essa coisa do roteiro, dessa estrutura teatro-circo, com a experiência de cena, trazendo bobagem também. Ele é alguém que trabalha comicidade o tempo inteiro, né? Tem isso como a tua prática de trabalho. E junto a gente fez esse Megazord, que hoje é a Rádio Suna, que tem quadro, que tem papo, que tem pista, que tem letra, que tem bobagem, se firmando como um coletivo que faz essa web rádio. Então hoje a gente já tem 94 programas gravados, né, transmissões feitas, e com isso a gente tem se firmado como um coletivo, né, que olha para frente, quer dizer, olha para trás, vendo que foi no momento pandêmico que a gente surge para atender um anseio particular, né, interno, de coletivo aqui se firmando, e que hoje a gente entende que muitas coisas estão para vir por aí. Mas o nosso papo aqui é sobre web rádio e como a gente fez para colocar esse bloco na rua, né? Então, vou apresentar algumas ferramentas que a gente usou e muitas eu vou deixar pistas e no caminho a gente vai conversando. Vai ser um bate-papo bem livre, não é uma aula, né? Mas eu vou apontar aqui alguns caminhos e soluções que a gente acabou encontrando para conseguir colocar o bloco da Rádio Suna na rua.
Bom, a primeira coisa que eu fiz foi jogar Web Rádio no Google. E aí você vai ter ali uma infinidade de sites e possibilidades de Web Rádio. Mas o principal disso tudo, sendo um servidor pago ou um servidor gratuito, que você vai encontrar vários, eu vou listar aqui alguns, eles têm uma configuração que você precisa fazer num programa que faz essa transmissão de dados e gera um player para que as pessoas acessem o que você está transmitindo do computador. De maneira bem resumida, é isso. Você tem um programa que faz a transmissão de dados para esse servidor e quem tem o link que você mandar para ela vai ouvir o que você está transmitindo no seu computador. Todos os sons gerados no computador, e isso com uma configuração que precisa ser feita. Então eu vou mostrar como é a da Rádio Asuna, com o servidor que a gente tem hoje, e esse espelho de configuração é o que você vai precisar ter do servidor que você escolher para transmitir. Tá? E o programa é o ODDcast, é o que eu uso, e aí eu vou te mostrar agora. Bom, depois que você baixar o ODDcast, você dá 2 cliques aí e descompacta ele. Eu já até fiz isso, mas vou fazer de novo aqui, ó. Pá. Você descompacta ele e você vai ter esses dois para instalar. Instala primeiro o ODDcast e depois esse plugin. É só avançar, já vai estar instalado. Não vou instalar porque eu já instalei aqui. E aí, você vai precisar também ter um player de música no seu computador. A gente usa esse que é o Virtual DJ, também vou deixar o link lá para você baixar e instalar. Uma recomendação é sempre usar com fone quando você for transmitir, para que a tua voz, quando você abra o microfone para falar, ela não duplique e fique insuportável. Então, pode dar microfonia e tudo mais. Tá? Isso é uma dica. Bom, instalado esses dois programas, o Virtual DJ eu vou deixar lá também para você instalar. Você vai precisar ter um servidor de áudio, né? Eu aqui tenho uma conta nesse caster.fm, você também pode fazer a sua conta gratuita nele. Foi um dos primeiros servidores que a gente usou na Rádio Asuna, a gente mudou porque ele cai de vez em quando e atrapalhava um pouco a nossa brincadeira. Mas inicialmente super recomendo, foi ótimo durante um tempo, só que não coube mais, pelo volume de gente ouvindo. Então ele tem um limite também aqui que não cabia para a gente mais. Bom, depois de fazer a tua configuração, você vai aqui nessa casinha, onde a gente já estava, e põe Startar Servidor. E aí você vai habilitar o servidor da rádio. Bom, depois de habilitado, ele vai gerar aqui essas informações, onde você vai transportar essas informações copiando e colando para o ODDcast. Então, vamos abrir o ODDcast. Aqui eu já até criei uma conexão para a gente mudar. Vou excluir ela só para a gente fazer de novo. Essa de cima é a Rádio Asuna Oficial, não vou mexer, mas vou adicionar essa outra. Bom, aqui é onde a brincadeira acontece. Você vai precisar fazer nessa configuração como está aqui. Então, é só ir configurando com todos os dados. E aqui acho que não tem essa informação ali, mas aqui tem que colocar MP3 Lame, que aí você vai conseguir fazer essa transmissão aqui com todo, colocando todos os dados, tá? Usuário, montagem, tipo de servidor é esse mesmo, Icecast 2. E aí, deu OK, ele vai estar com a opção aqui embaixo, depois é só conectar. Lembrando que vocês têm que escolher aqui a placa de rede do seu computador. Placa de rede, olha a placa de som do seu computador. Se ela não tiver habilitada, eu vou te mostrar como habilita, porque esse mixagem estéreo é importante para que ele transmita tudo que seu computador está reproduzindo. Então, se não estiver rolando isso, você vai em som, digita som, se estiver usando essa mesma versão do Windows, ou vai na configuração de som e depois vai em painel de controle do som. Nesse painel de controle do som, você vai em gravação. E aí, se isso aqui estiver desabilitado, você pode vir aqui e pum, habilita. E aí ele vai aparecer lá como opção para transmitir tudo que seu computador estiver falando, executando, sua voz e tudo mais. Então, essa é a parte de configuração do programa, do ODDcast, que transmite tudo que seu computador está falando, se você repete essa configuração, que você encontra em vários servidores gratuitos e pagos para fazer a transmissão da sua rádio. Uma outra informação legal é, quando você vai aqui em Advanced, você consegue salvar o que você está transmitindo.
E aí, com isso, é que a Rádio Assuna faz o seu arquivo de programas anteriores. Então, você bota salvar, e aqui você escolhe salvar em Wave, e aí você escolhe qual é o lugar que você quer salvar. Então, por exemplo, se eu quiser salvar nessa parte, sei lá, no desktop, então eu copio esse endereço, vou numa pasta, copio o endereço e coloco aqui para salvar. E dou OK. Depois disso, tudo que a gente estiver transmitindo, ele gera um arquivo em Wave ou MP3, e aí você pode guardar como arquivo de transmissão da sua rádio. E depois de feita a configuração, você pode vir aqui no website e aí você vai descobrir aqui o endereço. Ó. Nesse que eu criei, radioassuna.caster.fm, e é que eu já acessei. Quando você habilita, entrou aqui, conectou, né? Depois daquelas configurações feitas, ele habilita aqui o player. E aí é esse endereço que você vai mandar para as pessoas para elas ouvirem a rádio com você. Então, enviou esse endereço, play, já vai estar rolando a sua web rádio. Bom, de maneira bem resumida é isso. Um programa para você fazer a transmissão dos dados e um servidor onde você coloca nele as configurações dadas lá nesse servidor. E um player de música, algum programa de DJ ou não, que tenha 2 decks, aí cada um vai na sua onda. Agora, o que a gente acabou também usando como recurso foi o próprio Zoom. Ali todo mundo entrava para conversa, né, como a gente usou muito na pandemia, e esse áudio já era transmitido para dentro do computador. Como é que a gente faz? Quem vai falar boa noite? Tocou a vinheta, tá tocando. Alguém tem que botar a vinheta para fingir que é ao vivo? Eu posso botar. É isso? Eu acho, né? Pra pelo menos ficar Meu natural. Deus. Eu Meu acho. Deus. Ah, não. Então bota, a gente faz um silêncio contando já que essa vinheta que tá valendo. Claro. Isso. Senão fica super cagado, né? Boa noite, todo mundo. Boa noite, né? Boa noite, gente. Boa Quem noite, escutou a vinheta? gente. Começamos. Quintou. Fábio, você tem que abrir seu microfone. Você tem que abrir seu microfone, Fábio. Se você não abrir seu microfone... Boa noite, minhas infernas. Agostou, caralho. É o mês do cachorro louco, é por isso. Gente, falando Tá em moda. agosto que tá aí, eu acho que a gente tem que conversar uma coisa muito séria com os nossos ouvintas e com os nossos ouvintes. Que é o seguinte, a gente, Quando né? puxa esse tom, é o óbvio. Não, assim, a gente tem novidades. Nós temos novidades aqui na Rádio Assuna, que é o seguinte. Hoje nós estamos estreando mais ou menos um formato novo, que a gente estava um pouco em transição de umas semanas para cá, mas que a gente está tentando começar hoje, que é o seguinte. Infelizmente, hoje nós não teremos os pedidos ao vivo, mas pela seguinte razão. De que, assim, para a gente fazer o programa ao vivo dessa maneira que a gente gosta de fazer, isso requer que nós estejamos em casa, em frente para o computador, organizando o pedido. Corre, baixa música, manda áudio, baixa áudio, encaixa no lugar. Isso demanda uma correria que a gente precisa estar em casa para fazer. Coisa que nós fizemos nos últimos 2 anos com maestria. Nós ficamos em casa durante bastante tempo. Só que agora a coisa tá... A gente não está mais tanto em casa porque os nossos trabalhos estão voltando. A galera toda sabe que a gente é artista. Todo mundo aqui é artista, então a gente está sempre na rua. Agora a gente está voltando a fazer shows, os espetáculos estão voltando, muita coisa está voltando. Então a gente não está mais tanto em casa assim. Então isso significa que algumas vezes a gente vai conseguir fazer com pedido, vocês pedem, a gente vai colocar, e outras vezes não. E aí eu acho que isso fica um pouco nessa demanda de trabalhos que a gente tem. Mas a gente tem planos para a gente voltar com pedidos de outras formas que eu acho que vai agradar todo mundo. Também que essa maneira que a gente está fazendo agora abriu a possibilidade da gente estar no Deezer e no Spotify, a gente pensar nisso, né? Em quem gosta de só ouvir o papo e também quem gosta de ouvir só a música inspirada nesse papo, tanto com a artista convidada, tanto com o universo que esse artista permeia. Então, você que está ouvindo a Rádio Assuna agora, você pode ir lá no Deezer e no Spotify procurar Rádio Assuna, você vai encontrar a nossa conta, o nosso perfil lá, e aí você vai encontrar o papo, só o papo, e também a pista com uma playlist inspirada nesse papo. Então, ó,
Só um detalhezinho aqui, porque caso alguém seja tipo como eu, que fico meio quadrada com esse negócio de tecnologia, Tá vendo essa da Rádio Assuno? Eu também esqueço como é que faz o negócio de Spotify, esse negócio todo muito novo. você pode ir lá no site que tem tudo clicável. Qual Prático. site? Radiassuna, né? .com, que a gente é universal, não tem BR. Tá? Só para lembrar, é só .com. Não, e outra coisa também é que a gente tem novidades, vai ter novidades por aqui em breve, mas também, como o Cris estava falando, né, da gente estar voltando com os nossos projetos, a Rádio Assuna também vai ter ações presenciais. Uau! A Rádio Assuna também vai sair daqui e vai ganhar o espaço físico, vai para o presencial em breve. Aguardem. Total. Radiassuna, Né? sua sunga Gente, é assim. pomposa, bafônica. Então essa foi uma das opções que a gente fez para conseguir com que todo mundo estivesse na sua casa ouvindo a Rádio Assuna e quem quisesse participar, ou um convidado, ou os próprios locutores, Fabinho, Cristina e Bea, estavam dentro dessa estrutura, nessa conexão, saindo suas vozes para chegar na casa de quem quisesse dar esse play na Rádio Assuna. Aí para a gente ter também um papo fluido com os artistas convidados, a gente grava esses papos pelo Zoom, pelo programa Zoom, sem usar o vídeo, né? A gente só extrai o áudio e aí a gente acaba separando, a gente cria um roteiro antes para esse papo, faz uma conversa interna de equipe. Quando a gente vai para o papo, divide as perguntas entre a gente, somos 4, nem todo mundo está em todos os papos, mas o ideal é que sim, a gente adora estar junto para fazer. E aí o papo fica mais fluido, a gente consegue ter um tempo de edição. Então geralmente a gente grava na semana desse papo e a gente separa esse papo em blocos e a gente transmite esse grande áudio ao vivo, misturando com esses pedidos que as pessoas fizeram ao longo do programa. E a gente acaba tendo aí um painel sonoro misturado, né, para fazer essa brincadeira acontecer de maneira um pouco mais plural. E aí os temas que vão sendo atravessados pelo papo acabam chegando também para quem está ouvindo, obviamente. E uns climas de música também, isso vai dando um tom ali da brincadeira mais fluida e acontecendo o jogo, né? O jogo da rádio, o jogo da brincadeira sonora rolando. Bom, ao longo desse tempo a gente tem percebido o quanto a memória afetiva vinda dessa história da rádio ainda é muito presente, né? E o fato também de ouvir a própria voz nos pedidos de música, as brincadeiras que são possíveis de acontecer só a partir do áudio tem sido uma grande investigação, assim, pra gente ainda. Então, a situação hoje é diferente, né? A gente tem uma abertura para coisas presenciais, experimentações presenciais já aconteceram, a gente fez 2 anos da Rádio Assuna na casa do Nando, foi uma experiência muito legal. No encontro agora de jovens de terreiro, no Centro de Tradições Ilhéaxé Jomim, a gente registrou todo o encontro de maneira presencial com o gravador. E esse depois virou um programa para ser ouvido na rádio, recolhemos as músicas de cada pessoa que estava lá no terreiro nesse dia e a gente fez essa brincadeira acontecer também online na semana seguinte ao encontro. Enfim, são muitas possibilidades que a gente acaba vendo aberta a partir da música, a partir do som. Muitas pilhas podem acontecer ainda nessa pira da rádio. As parcerias que a Rádio Assuna fez também nesse tempo foram fundamentais para que a gente continuasse aí nesse tempo, né? Nesse pequeno, longo tempo. Muita coisa aconteceu, mas a parceria fundamental da Muda Outras Economias / Saúva tem sido muito fundamental. A Muda é uma moeda complementar e a partir de uma plataforma digital você pode comprar, vender, trocar com essa moeda criada produtos, serviços de um para um, né? Diretamente. Então dá uma olhada também, Muda Outras Economias, é sempre legal olhar para ali, olhar para o mundo pela ótica da abundância, onde todo mundo tem sempre o que trocar. A Rádio Assuna também se meteu a fazer clipe, então participando de um projeto com a Muda, fizemos uma versão de uma música do Elefecto, grupo que a Cristina integra, Cristina que é integrante também da Rádio Assuna, topou a pilha e a gente acabou fazendo o clipe. Eu vou colocar aqui um trechinho dele pra gente ver.
Na espreita ela espera na dor, a mais bonita e mais singela flor. E vem a chuva clarear, faz a terra estremecer, tira ela pra dançar, germinar eu quero ver, que já vai chegar. Vai chegar e aí então o olho verá. Árvore que dá o fruto num processo tão bonito. Do fruto nasce a semente e assim se repete o ciclo. Esse coletivo que se forma também, né, na Rádio Osuna, Cristine, Fabinho, Bea e eu, a gente acaba se completando de várias maneiras, né? E aí cada um trazendo também para a roda sua rede de artistas. E aí com essa rede de artistas, muitos temas atravessaram a Rádio Osuna nesse tempo. De discussão sobre LGBTQIA+, discussão sobre o racismo, discussão sobre mulher, tudo isso atravessado por muita música e por muito papo sério também, né? Sendo bem contundente e ouvindo as pessoas que estavam ouvindo a rádio. Então a gente conseguia abrir um canal de diálogo também para temas fundamentais, para muitas discussões muito atuais, né? Que não podem ser deixadas de ser tratadas. É isso. Bom, esses são alguns dos programas que a gente usou para fazer a Rádio Osuna, que a gente tem usado. E qualquer dúvida, dica, sugestão, coloca aí nos comentários do vídeo e a gente troca essa ideia ou manda uma mensagem, enfim, a gente se encontra por aí. Até já, ouçam a Rádio Osuna, radioosuna.com, dá um play lá para poder conhecer um pouco a gente. Se já conhece, continua ouvindo. Um beijo, até já!